Todo mundo tem uma história de terror com cartão de crédito. Aquela fatura que chegou e você nem sabia como tinha gastado tanto. Aquele parcelamento que parecia pequeno, mas virou uma bola de neve. E aí você começou a acreditar que o cartão de crédito é o vilão da história financeira, né? Que ele foi criado para te endividar, para te destruir. Mas e se eu te contar que o problema nunca foi o cartão? E se o verdadeiro vilão for a forma como você foi ensinado a usá-lo? Ou pior, e se ninguém nunca te ensinou nada? E você está apenas repetindo os mesmos erros que todo mundo comete? Deixa eu te apresentar o Ricardo. 32 anos. Analista de sistemas. Salário de R$6.000. Uma vida que, no papel, estava indo bem. Ele tinha 2 cartões de crédito. Usava os 2. E todo mês conseguia pagar a fatura. Ou pelo menos era isso que ele achava. Até que um dia, ele recebeu uma ligação do banco oferecendo um aumento de limite. De 5.000 para 15.000. E sabe o que ele sentiu? Sucesso. Como se o banco estivesse reconhecendo que ele era um bom cliente, que ele estava indo bem na vida. Mal sabia ele que aquilo não era um prêmio, era uma armadilha. Porque aqui está o que ninguém te conta. O banco não aumenta o seu limite porque você é um bom cliente. O banco aumenta o seu limite porque você é um cliente lucrativo. E sabe quem é o cliente mais lucrativo? Aquele que carrega dívida, aquele que parcela, aquele que paga o mínimo, aquele que gira a fatura. O banco não quer que você pague tudo. O banco quer que você deva. Porque enquanto você deve, você está pagando juros. E os juros do cartão de crédito são os mais altos do mercado. Chegam a quase 15% ao mês. Ao mês. Você entende o que isso significa? Significa que uma dívida de R$1.000 vira 2.000 em menos de 6 meses. E a maioria das pessoas nem percebe. O Ricardo não percebeu. Com o limite maior, ele começou a gastar mais. Não de propósito. Ele não acordou e decidiu, vou me endividar. Foi gradual. Um jantar aqui, uma roupa ali, um presente, um conserto no carro, pequenas coisas. Mas quando a fatura chegou, ela tinha R$8.000. E pela primeira vez na vida, ele não conseguiu pagar tudo. Então ele fez o que todo mundo faz. Pagou o mínimo. 2% da fatura. R$160. Parecia controlável. Parecia que estava tudo bem, mas não estava. Porque aqui está a verdade brutal. Quando você paga o mínimo, você não está pagando a dívida. Você está pagando o juro. E o juro está comendo o seu futuro. No mês seguinte, a fatura do Ricardo não era mais 8.000. Era 8.700. Ele tinha pagado 160, mas a dívida tinha crescido. E ele continuou usando o cartão. Porque na cabeça dele, se ele ainda tinha limite, ele ainda podia gastar. E foi assim que em 6 meses, a dívida chegou em R$12.000. E o pior, ele nem lembrava direito no que tinha gastado. Se você está vendo um pedaço da sua vida nessa história, deixa um like aqui. Se inscreve no canal, porque eu tô aqui toda semana destrinchando essas armadilhas que ninguém te ensina a evitar. E ativa o sininho, porque essa conversa tá só começando. Agora, a pergunta que não quer calar. O cartão de crédito é realmente o vilão? Não. O cartão de crédito é uma ferramenta. E como toda ferramenta, ela pode construir ou destruir, dependendo de quem está usando. O problema é que ninguém te ensinou a usar. Ninguém sentou com você e explicou que o cartão de crédito só funciona se você seguir uma regra de ouro. Nunca, jamais, em hipótese alguma, gaste mais do que você pode pagar no mês. Nunca. Porque se você gasta 1.000 e só pode pagar 800, você não tem um problema de cartão. Você tem um problema de controle. Você está gastando dinheiro que não é seu. Você está pegando emprestado do banco a juros absurdos. E quanto mais você faz isso, mais preso você fica. Porque aí você começa a usar o cartão para pagar coisas essenciais. Mercado, conta de luz, gasolina. E quando essas coisas entram no cartão, você perdeu. Porque aí não tem mais volta. Você está usando dinheiro emprestado para sobreviver. E isso não é vida. Isso é escravidão financeira. O Ricardo só entendeu isso quando a dívida dele chegou em 15.000. Quando ele percebeu que estava pagando R$1.200 de juros todo mês. R$1.200. Dinheiro que poderia estar indo para uma reserva de emergência, para um investimento, para uma viagem, para qualquer coisa que fizesse sentido. Mas não. Estava indo direto para o bolso do banco. E foi aí que ele teve que tomar uma decisão. Ele cortou os cartões. Literalmente. Pegou uma tesoura e cortou os 2. E começou a usar só dinheiro. E sabe o que aconteceu? Ele começou a sentir a dor do gasto de novo.
Porque essa é a grande jogada do cartão de crédito. Ele tira a dor do gasto. Quando você paga em dinheiro, você sente. Você vê o dinheiro saindo da sua mão. Você pensa 2 vezes antes de gastar. Mas quando você passa o cartão, é só um plástico. Não dói, não pesa. É quase como se não fosse real. E o seu cérebro interpreta isso como grátis. Mesmo que você saiba que não é, a sensação é essa. E por isso que as pessoas gastam 30, 40% a mais quando usam cartão. Porque não sentem. Mas aqui está o segredo que poucos dominam. O cartão de crédito pode ser seu melhor amigo se você usar do jeito certo. Se você pagar tudo no final do mês, você não paga 1 centavo de juro. 0. E ainda ganha pontos, cashback, proteção em compras. O cartão vira uma extensão da sua conta corrente, só que com benefícios. Mas isso só funciona se você tiver disciplina. Se você souber exatamente quanto tem na conta. Se você anotar cada gasto. Se você tratar a fatura como uma conta que precisa ser paga integralmente, sempre. O Ricardo levou 1 ano para sair da dívida. 1 ano de sacrifício, de cortar gastos, de viver apertado. Mas ele saiu. E quando saiu, ele voltou a usar cartão. Mas de uma forma completamente diferente. Ele colocava tudo no cartão. Mercado, gasolina, contas. Mas no fim do mês pagava tudo. Tudo. E começou a acumular pontos. Em 6 meses, ele trocou pontos por uma passagem aérea. O cartão que quase destruiu ele agora estava pagando a viagem dele. Porque ele aprendeu. Ele entendeu. O cartão não é o vilão. A falta de educação financeira é o vilão. A falta de controle é o vilão. O banco que lucra com a sua ignorância é o vilão.